Bom, esta foi uma semana do barulho aí. Nós tivemos a confluência de um conjunto de fatores que acelera muito o tempo político. O primeiro foi, digamos, o dossiê Intercept aí, trazendo mais informações. Já tinha mostrado, digamos, aquela postura dos procuradores, do procurador-geral, de faturar com palestras em cima da Lava Jato, mostrou as articulações entre o Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, e finalmente hoje comprovou que a Lava Jato, principalmente o Deltan Dallagnol, estava envolvido com a questão da quebra do sigilo fiscal dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e esposas. Então hoje chegou num ponto sem retorno ainda. Hoje o Celso de Mello deu uma baita declaração braba aí. Quando o Celso de Mello fala, é porque já transitou em julgado no Supremo. E o Celso de Mello é um bravo garantista desde que não se coloque para atrapalhar a vida dele os direitos do prisioneiro político Lula. Então, digamos, isso aí esse foi o primeiro ponto relevante. O segundo foi simultâneo. Essa questão do Sérgio Moro, da investigação sobre os hackers, que nem diz ele, né? E a reação do Sérgio Moro, que foi muito mais comprometedora do que a própria investigação em si, né? Quando ele começa, antes de começar o inquérito, o interrogatório sobre os hackers, ele já dizendo que os hackers tinham fornecido para o Intercept, ligando para várias autoridades, ou para espalhar um clima de terror que permitisse a ele radicalizar contra o Intercept, ou para fazer uma chantagem emocional, dizendo eu sei o que você fez, né? Ou para mostrar serviço e pretender gratidão. Né? Mas, de qualquer modo, ele se enrolou completamente aí e começou finalmente a abrir brechas aí no último bastião de defesa dele, que é a Globo. Né? Nem a Globo vai conseguir segurar daqui para diante. Né? O terceiro fato foi essa incontinência verbal aí do Bolsonaro nos últimos dias aí, que mostrou um sujeito completamente fora do equilíbrio. Ele não é normal, digamos assim, nos julgamentos dele, na reação dele. Hoje eu conversava com uma pessoa, mas como que pode uma pessoa ser tão ruim assim? Faz parte, você tem uma parte do país que é assim, é uma parte clandestina, uma parte que era contida por regras sociais, mas é a parte que frequenta as milícias, que frequenta setores barra pesadas, né? Então o Bolsonaro foi inacreditável, né? Comprometendo o Brasil cada vez mais aí com essa questão do meio ambiente que pode isolar o Brasil de todo lado, né? Agora apareceu um negócio em Itaipu, não está comprovado ainda não, mas a capacidade de negócio dos filhos. Então você tem um quadro aí que finalmente caiu a ficha do país, que é impossível aceitar um presidente dessa natureza. Né? Então aí você tem hoje o Supremo Tribunal Federal. Gilmar e Toffoli, aí, com aquela investigação do Alexandre Moraes, não vai sobrar pedra sobre pedra aí do Dallagnol e desse pessoal da Lava Jato. Realmente exorbitaram o que foi possível. Né? Mas você teve também o voto aí da decisão do Luiz Roberto Barroso em relação àquela provocação da OAB para que o Bolsonaro explicasse aquela afirmação que sabia os detalhes da morte do pai do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. O Barroso coloca lá que ele tem 15 dias para explicar se quiser. Eu até fiquei estranho um pouco esse se quiser, falei, será que está tergiversando? Mas eu conversei com o próprio Felipe hoje, que disse que não. Isso aí colocou na mesa a necessidade da explicação do Bolsonaro. Se ele não der explicação, ele se queima com a sua base. Aí, se der uma explicação errada, se queima juridicamente. Então, ele está numa sinuca de bico. E cá para nós, hein? Para pegar o Bolsonaro não é necessário saber jogar xadrez. Saber jogar dama, porrinha, já é suficiente, que é muito primário. Né? Então, você vai ter agora, nesses próximos dias, vamos ver o Supremo com as outras manifestações. Hoje, o Bolsonaro voltou a falar asneira de novo, acusando os membros da Comissão de Mortos e Desaparecidos de terroristas. Estão vindo ações, aí, denúncias contra ele pelo fato de acusar a AP de ser terrorista. A AP sempre foi a mais moderada das organizações que reagiam aí contra o regime militar. Então ele está assim, rolando de todo lado. Esse desaforo que ele fez ao chanceler francês aí não tem cabimento, né? Agora você tem o Itamaraty. Hoje proibiram um livro
do Itamaraty, porque tinha um prefácio do Rubens Recupero, um dos mais brilhantes diplomatas da história da diplomacia brasileira. Esse imbecil do chanceler proíbe o livro porque ele criticou o Bolsonaro. Então, todo esse processo, você pega a comissão dos desaparecidos, ele coloca lá um sujeito dos porões, aí um sujeito que enalteceu o brilhante Ustra. Então, está ficando cada vez mais impossível, digamos, a aceitação do Bolsonaro. E quando você tem as âncoras dele sendo atingidas, aí, que é a Lava Jato, o princípio da Lava Jato sendo um striptease aí, e o próprio Sérgio Moro, então você vê que tem jogo pela frente. O Supremo começa a acordar. Não dá para pôr a mão no fogo, porque pode sair queimada, tostada a mão. Mas é aquilo que a gente tinha comentado. O nível de abuso fica tão grande que a hipocrisia já não. Você não pode mais recorrer à hipocrisia para postergar decisões. Até é possível que a doutora Raquel Dodge ganhe coragem e cumpra a sua função, e cumpra os juramentos que deve ter feito aí quando conseguiu entrar no Ministério Público Federal, e traga para essa rapaziada aí um exemplo melhor do que essa visão argentária e íupe do Deltan Dallagnol. Agora, vamos ver, tem muita coisa ainda na Lava Jato. Hoje teve essa questão da doença da mãe do Glenn Greenwald, e o pessoal do PSL entrando no Twitter dela, atacando uma senhora que está em fase terminal. Uma coisa horrorosa, horrorosa. Ele disse que em 15 anos nunca viu coisa igual. Eu vi. 10 anos atrás, quando eu enfrentei a Veja, eu ainda, Twitter, tudo estava caminhando nessa direção, sofri 6 meses de ataques. A família, atingindo filhas, atingindo esposa. Não havia, a Veja infundia tanto medo, contrataram um blogueiro, o próprio Reinaldo Azevedo, para esses ataques, 6 meses de ataques. Quando perceberam que havia alguns pontos de fragilidade emocional na família, investiam contra aquela pessoa. E a Veja difundia tanto medo, eu que passei os anos 90 defendendo vítimas de crimes da imprensa, não tive uma solidariedade, tal medo infundido pela Veja. Hoje você tem a Veja, não é a Veja, você tem uma nova Veja, agora tentando recuperar a imagem, que foi totalmente comprometida por esses tempos de guerra cultural que foram trazidos pelo Roberto Tivita. Não foi o Olavo de Carvalho. Foi o Roberto Tivita que trouxe, estimulou essa guerra cultural, essa guerra que veio do Murdoch lá dos Estados Unidos, do australiano que estava nos Estados Unidos, tentou manipular a direita, emporcalhou o jornalismo, contaminou o jornalismo de tal maneira aí que talvez seja a fase mais deletéria, mais vergonhosa do jornalismo. E agora estão todos aí nessa luta para tentar juntar os cacos aí, recuperar o jornalismo, recuperar a justiça, com personagens. É interessante, né? A gente estava discutindo que o que cria esses personagens são circunstâncias. Em outras circunstâncias, o Deltan seria um jovem surfista aí, cliente da XP, mas sem entrar nessa gana que ele entrou, nessa coisa de ameaçar ministro do Supremo. É a circunstância que faz. Sérgio Moro seria um juiz apagado lá de Curitiba, lá se não fosse circunstâncias. As circunstâncias transformaram o Rodrigo Janot de um procurador da microgestão do Ministério Público por um sujeito que ajudou a destruir a indústria brasileira. E, ao mesmo tempo, as circunstâncias estão promovendo um revigoramento aí. Ministros que estavam de cabeça nesse jogo, hoje são garantistas. Jornalistas que ajudaram a infundir o ódio e tudo, fizeram a reciclagem. Se teve ontem, hoje teve um evento para a Eugênia Gonzaga, que é ex-presidente da Comissão de Desaparecidos, fazer um balanço com familiares de desaparecidos, aí mostrando a importância que é do ponto de vista humano você dar esse apoio, né? E daí estava conversando com um representante da UAB de São Paulo. Ontem teve um evento na UAB aqui nós estamos retornando, é gozado, né? É o rei, como é que chama? Você teve aquele cavaleiro que ele morre e daí colocam ele no cavalo para enfrentar, ainda vou lembrar, mas todas aquelas entidades que ajudaram na grande luta pela redemocratização estão de volta. A ABI está de volta, a OAB Brasil está de volta, a OAB São Paulo está de volta.
Temos agora a Comissão Arnes, temos a CNBB. Então, não sei quem escreveu aí que o Bolsonaro vai ser o principal responsável pela unificação do país, e está sendo. A resistência está aí, uma resistência democrática, uma resistência trazendo de volta a racionalidade para um país que, em determinado momento, aí mergulhou nos pântanos do ódio, da virulência e da irracionalidade. O país está vivo e eu saio daqui a pouco, vou para uma roda de choro, que é lá que o país está mais vivo ainda e mostra a sua melhor face. Uma boa noite.